Você já notou este paradoxo silencioso, quase invisível, que permeia a própria estrutura dos relacionamentos modernos? Você o vê em toda parte. Uma mulher gasta uma quantidade impensável de energia, tempo e força de alma para criar e manter uma imagem. Uma imagem impecável. Ela aprende a ser conveniente, leve, sempre de bom humor. Ela suaviza os cantos agudos de sua natureza, esconde momentos de tristeza sob um sorriso, reprime explosões de raiva, porque foi ensinada que boas meninas não se zangam. Ela se transforma em uma obra de arte polida, lisa e perfeita, esperando que, precisamente nesta forma, ela seja amada de verdade, de uma vez por todas. E o mais estranho é que parece funcionar. Os homens olham com admiração. A sociedade aplaude. Ela recebe a confirmação: você está fazendo tudo certo. Mas o tempo passa e, no silêncio das longas noites, quando a maquiagem é removida e o sorriso finalmente pode descansar, um sentimento surdo e inexplicável de vazio a atinge. A conexão não se aprofunda. A intimidade não se transforma em uma união verdadeira. O relacionamento, que deveria ter se tornado uma fortaleza, parece uma casa de vidro bonita, mas fria. E ela se faz uma pergunta para a qual teme ouvir a resposta: se eu lhe dou tudo o que ele aparentemente quer, por que estamos tão distantes um do outro? Porque o olhar dele desliza sobre mim, mas não me vê. A causa disso é uma das verdades mais profundas e perturbadoras sobre a psique humana. Uma verdade que as mulheres sentem instintivamente, mas que temem desesperadamente admitir. Existe algo que a maioria das mulheres esconde, tem vergonha, considera seu principal defeito, seu calcanhar de Aquiles. Algo que elas estão dispostas a esconder a qualquer custo por um medo profundo de serem rejeitadas. Mas é precisamente isso, e somente isso, que é o imã mais poderoso e primitivo para a alma masculina madura. Para 95% dos homens que procuram não a conveniência, mas a vida, não uma função, mas a plenitude, é precisamente esta parte oculta da mulher que é a única coisa capaz de despertá-los verdadeiramente. Carl Gustav Jung, um homem que dedicou sua vida à exploração dos oceanos escuros e desconhecidos da alma humana, chamaria isso de a grande fraude. Uma fraude na qual uma mulher, ao tentar ser amada, esconde do mundo precisamente aquilo pelo qual ela pode ser verdadeiramente amada. E suas conclusões, sua análise honesta e implacável, destroem pela base tudo o que nos foi ensinado sobre como construir relacionamentos. Porque enquanto uma mulher oferece a um homem sua máscara ideal, ela condena a ambos à fome. E o que a alma dele realmente anseia permanece enterrado sob uma espessa camada de sua vergonha. E hoje, vamos descer a essas profundezas. Vamos dar um nome a isso. E, talvez, depois disso, você nunca mais se olhe com os mesmos olhos. O que estamos falando não é de um traço de caráter isolado ou de um detalhe picante da biografia. Não é algo que possa ser imitado ou adicionado à sua imagem como um acessório. O que a mulher esconde tão desesperadamente, e o que o homem maduro anseia tão inconscientemente, é a sua autenticidade não editada. É a sua alma em sua forma primordial, selvagem e indomável. É a sua sombra. Todo o espectro de seus estados desconfortáveis, que ela se acostumou a considerar um sinal de sua inadequação, sua vulnerabilidade súbita, sua raiva justa, sua profunda e sem causa melancolia, seu caos interno que a assusta. Por que ela esconde isso? Jung explicaria isso através do conceito de persona. A persona é a nossa máscara social, aquela imagem idealizada de nós mesmos que apresentamos ao mundo. Para a mulher em uma sociedade patriarcal, essa máscara foi forjada por séculos a partir das expectativas dos outros. Este processo começa no berço. A mãe, ela mesma portadora de tal máscara, ensina a filha: seja mais quieta, seja mais modesta. O pai a elogia pela docilidade. A escola, os filmes, as revistas, toda a cultura transmite o mesmo código: seja desejável, mas não muito exigente, seja inteligente, mas não assuste com sua inteligência, seja emocional, mas apenas nas formas aceitáveis, como alegria, ternura, compaixão. Ela era elogiada quando era obediente e punida quando mostrava sua vontade. E assim, geração após geração, ela aprendeu a cortar de si mesma enormes e vivas camadas de sua alma, armazenando-as no porão do inconsciente, em sua sombra. Ela acreditou na mentira mais destrutiva, que sua sombra, sua vulnerabilidade, sua raiva, sua profundidade, a tornava indesejável.
E na tentativa de merecer amor, ela ofereceu ao mundo uma persona impecável, mas sem vida. Mas por que o homem maduro anseia precisamente por essa sombra? A resposta está em um dos conceitos mais místicos de Jung, a anima. A anima é a imagem feminina interna e inconsciente na alma de todo homem. É a sua própria alma, sua parte emocional, intuitiva e criativa. É a parte dele que o conecta com a profundidade, o significado e a própria vida. E durante toda a sua vida, consciente ou inconscientemente, o homem procura na mulher externa e real um reflexo de sua anima. Ele procura aquela que ressoa com sua alma. Quando ele encontra uma mulher persona, ideal, lisa, sempre correta, sua consciência pode ficar satisfeita. Ela corresponde a todas as normas sociais. Ela é segura. Mas sua alma, sua anima, permanece absolutamente indiferente. Porque a máscara ideal é estéril. Nela não há fendas por onde a luz da alma possa passar. Nela não há profundidade em que se possa afogar. Ela não está viva. E um homem que está em um relacionamento com tal mulher, mais cedo ou mais tarde, começa a sentir uma fome inexplicável. Ele mesmo não entende sua natureza. É um pânico silencioso da alma, presa em um mundo de funcionalidade. Ele pode ter sexo, mas não sentir fusão. Ele pode ter conforto, mas não sentir vida. Essa fome o impele a procurar. Ele procura em outros lugares, em hobbies arriscados, em outras mulheres, no álcool. Mas ele não está procurando outra mulher. Ele está procurando o que estava escondido na sua própria, a sombra dela, a autenticidade dela, que por si só é capaz de despertar sua anima e fazê-lo sentir-se vivo. Ele não anseia pela perfeição. Ele anseia pela profundidade. E a profundidade sempre habita na sombra. Vamos então dissecar essa sombra. Vamos encarar sem medo o que a mulher considera sua maldição, mas que na verdade é seu maior dom e imã. Vamos não apenas listar, mas sentir a anatomia dessa força oculta. Primeiro, sua vulnerabilidade. Desde a infância, ela foi ensinada: não chore, seja forte. Ela aprendeu a perceber sua sensibilidade, sua capacidade de ser ferida, como uma fraqueza, um defeito a ser erradicado. Ela constrói muralhas intransponíveis ao redor de seu coração, demonstrando ao mundo firmeza e invulnerabilidade. Ela se torna uma mulher fortaleza. Mas o homem maduro, ele mesmo cansado de usar armadura neste mundo, não procura outra fortaleza. Ele procura um oásis. Sua vulnerabilidade súbita e sincera não é fraqueza. É um sinal de confiança suprema. É um convite silencioso ao santuário de sua alma. Quando ela ousa mostrar-lhe suas rachaduras, ela lhe diz sem palavras: diante de você não há uma estátua. Diante de você há um ser humano vivo. E eu confio em você tanto que estou disposta a tirar a armadura. Isso é desarmante. Isso não gera o desejo de se aproveitar, mas o desejo instintivo de proteger e ser digno de tal domingo. Em suas lágrimas, ele não vê um problema a ser resolvido, mas um oceano no qual se pode afogar e se purificar. Segundo, sua raiva. Talvez nada seja tão tabu em uma mulher quanto sua raiva. Desde o nascimento, ela é ensinada a reprimi-la, transformando-a em agressão passiva, ressentimento ou doenças psicossomáticas. Ela foi convencida de que a raiva é histeria, é feia, repele. Mas Jung diria que a raiva é pura energia vital. É o fogo da alma, seu instinto de proteção. Para o homem maduro, a raiva dela não é histeria. É um sinal de que ela tem limites. É uma prova de que ela tem paixão. É uma confirmação de que ela se importa. Uma mulher incapaz de raiva é uma mulher sem energia, sem força vital. Ela pode ser conveniente, mas não está viva. Ela é como um vulcão extinto. Mas uma mulher cuja raiva é pura e direcionada para a proteção do que lhe é sagrado é um elemento. É um desafio. É o que faz um homem se recompor, crescer, corresponder. A raiva dela diz: estou viva, e não vou me deixar destruir. E isso é incrivelmente atraente, porque é honesto. Isso desperta seu próprio fogo adormecido. Terceiro, sua melancolia e tristeza. Porque você está triste? Sorria. Seja mais positiva. Ela ouve a vida inteira. Ela foi ensinada a temer seus estados sombrios, a percebê-los como um fracasso, uma depressão que precisa ser curada imediatamente. Mas para um homem que ele mesmo teve contato com as questões existenciais do ser, sua capacidade de mergulhar na melancolia não é um defeito.
É um sinal de profundidade. Isso diz que ela não está deslizando na superfície da vida, mas é capaz de sentir sua beleza trágica. Sua melancolia não é um problema repulsivo, mas a música silenciosa e misteriosa de sua alma. Ao lado de tal mulher, ele sente que pode falar não apenas sobre contas e planos de férias, mas também sobre a eternidade, sobre medos, sobre o sentido. Ela lhe dá permissão para ser profundo. Sua tristeza silenciosa cria um espaço onde sua própria alma pode descansar da necessidade de ser constantemente forte e bem-sucedida. E, finalmente, sua selvageria e imprevisibilidade. Seu caos interno. A sociedade exige que a mulher seja consistente, lógica, previsível. Conveniente. Qualquer desvio desse curso é rotulado como um caráter difícil. Mas é precisamente sua espontaneidade, sua capacidade de rir através das lágrimas, seus impulsos súbitos, suas decisões ilógicas e intuitivas, que é a própria vida, não enjaulada na gaiola do comportamento correto. É o que arranca um homem da rotina cinzenta e planejada e o lança na corrente do ser. Isso assusta. Sim. Mas o faz sentir-se vivo como nenhuma outra coisa. Porque o homem, por natureza, é um explorador. E só se pode explorar terras desconhecidas, não uma avenida perfeitamente pavimentada e iluminada. A sombra dela é precisamente essa terra incógnita para onde sua alma o chama. Em seu caos, ele encontra a liberdade da ordem sufocante de seu próprio mundo. Para entender por que esse chamado é tão forte e quase irresistível, é preciso olhar mais a fundo o mecanismo que Jung chamou de projeção. Não vemos o mundo como ele é, vemos o mundo como somos. E o homem, especialmente no mundo moderno, onde se exige que ele seja forte, lógico e contido, assim como a mulher, é forçado a reprimir uma grande parte de si mesmo. Ele reprime sua própria anima, sua vulnerabilidade, suas lágrimas, sua necessidade de cuidado, seu início criativo e caótico. Tudo isso vive em sua sombra. E então ele encontra uma mulher. Se ela lhe apresenta uma persona ideal, uma máscara, sua sombra continua a dormir. Mas se ele encontra uma mulher que ousa viver sua sombra, ser vulnerável, raivosa, profunda, selvagem, algo semelhante a uma reação alquímica acontece. Ele projeta inconscientemente sua própria anima reprimida sobre ela. Olhando para ela, ele não vê apenas uma mulher. Ele vê sua própria alma perdida. As lágrimas dela dão permissão às suas próprias lágrimas não choradas. A raiva dela dá direito de existência à sua própria raiva reprimida. A profundidade dela chama a sua própria profundidade. Ela se torna para ele não apenas uma parceira. Ela se torna a chave para sua própria integridade. Ela é um espelho vivo no qual ele vê pela primeira vez aquela parte de si mesmo pela qual ansiou toda a sua vida, sem sequer saber seu nome. E essa atração tem uma força quase mística, irresistível. É precisamente aqui que passa a linha divisória que explica os 95% do título. Isso não é uma estatística de pesquisa de opinião. É uma verdade arquetípica. Jung dividiria os homens não pela idade, mas pelo nível de maturidade da alma. Existe o menino. O menino pode ter 50 anos. É um homem que ainda não começou o caminho para si mesmo, que tem medo de sua própria sombra, de sua anima. Ele procura em uma mulher não uma alma, mas uma função, uma mãezinha que cuidará dele, ou uma boneca bonita para status. Tal homem tem pânico da sombra feminina. Ele chamará sua vulnerabilidade de choramingar. Sua raiva, de histeria. Sua profundidade, de encher o saco. Ele fugirá dela, porque em seu rosto ele vê os demônios dos quais ele se esconde dentro de si mesmo. E existe o homem. Um homem que entrou no caminho da individuação, o caminho para sua integridade. Ele pode não conhecer esses termos, mas sente um chamado interno para o crescimento. Ele está cansado do superficial. Ele procura o real. E tal homem, instintivamente, como uma bússola para o norte, é atraído por uma mulher com uma sombra manifestada. Porque sua alma a reconhece como uma guia. Ele entende que é precisamente essa mulher complexa, inconveniente, mas incrivelmente viva, que é sua chance de se tornar quem ele nasceu para ser. Uma chance de se reunir consigo mesmo. E esse chamado, o chamado da alma para a alma, é o imã mais forte do universo. Neste momento, você provavelmente sente não apenas inspiração, mas também medo. Mas isso é loucura, grita sua parte habitual e racional. Mostrar sua sombra significa se tornar vulnerável a um golpe.
Eles me chamarão de complicada, instável, histérica. Eles me abandonarão. Este é um caminho direto para a solidão. E essa sua parte está absolutamente certa. Sim, é um risco. É um risco enorme. Mostrar sua alma sem adorno significa arriscar tudo. Mas Jung diria que é precisamente neste risco que reside a maior oportunidade. Porque este ato de coragem desesperada, de ser você mesma, aciona um mecanismo que pode ser chamado de filtro sagrado. Quando uma mulher para de se esconder atrás da máscara da persona e permite que sua sombra se manifeste, mudanças tectônicas começam a acontecer em sua vida. Os homens que estavam ao seu lado porque ela era conveniente, bonita, funcional, começam a sentir desconforto. Aqueles mesmos meninos que amavam sua máscara, e não sua essência, entram em pânico. Eles tentam enjaulá-la novamente. O que aconteceu com você? Você se tornou outra pessoa. Volte a ser como antes. E se ela não cede, eles vão embora. E isso dói. Pode parecer uma derrota. Mas, na verdade, é a maior vitória. O filtro sagrado funciona. Tudo o que não é real sai de sua vida. Aqueles que não são capazes de suportar a luz de sua autenticidade vão embora. Aqueles que nunca amaram, mas amavam apenas suas projeções e a conveniência que ela proporcionava, vão embora. Sim, por um tempo ela pode ficar sozinha. E este período pode ser como uma viagem por um mar noturno escuro e frio, como Jung chamou esta etapa. É a sua provação. É o seu teste de lealdade à sua alma. Neste silêncio, ela será assombrada pelos fantasmas da aprovação passada. Vozes em sua cabeça, tecidas de medos antigos, sussurrarão: ninguém te quer assim. Você está cometendo um erro. O mundo, que antes aplaudia sua máscara, agora olha com espanto ou condenação. Este é o verdadeiro deserto. Mas é precisamente neste deserto que ela pode ouvir sua própria voz pela primeira vez. O mundo inteiro gritará que ela cometeu um erro. Mas no fundo, sob o medo e a dúvida, ela sentirá pela primeira vez algo novo. Respeito por si mesma. Ela não se trai mais para não ser abandonada. Ela escolhe a si mesma, mesmo sob a ameaça de ficar sozinha. Neste momento, ela troca de pele. Ela passa por uma morte simbólica, a morte da boa menina, a morte daquela que ela fingia ser. E somente passando por essa morte, ela pode renascer. Renascer como aquela que ela sempre foi. E é precisamente para a luz desta nova e autêntica si mesma que virá aquele que procurava não uma máscara, mas uma alma. Aquele que é capaz não apenas de suportar sua luz, mas de se alegrar com ela. E então a transformação acontece. Uma mulher que passou por esta provação, que se tornou amiga de sua sombra e a integrou, deixa de ser apenas uma mulher. Ela deixa de ser um objeto no mundo masculino, um objeto de desejo, cuidado ou crítica. Ela se torna um sujeito. Ela se torna o universo. Sua atratividade não depende mais de quão firme é sua pele ou quão espirituosas são suas piadas. Seu magnetismo deixa de ser uma função de suas ações. Sua principal força, seu principal imã, torna-se sua presença. Quando ela entra em uma sala, a própria atmosfera muda. Isso não é arrogância. É uma densidade silenciosa do ser. Ela está enraizada em si mesma. Seu silêncio é tão significativo quanto suas palavras. Seu olhar não procura, mas vê. Ela não procura mais aprovação nos olhares dos outros, porque a encontrou em seu próprio olhar. Ela está calma. E neste nível, relacionamentos completamente diferentes se tornam possíveis. Não é mais um jogo de gato e rato, não é uma luta pelo poder, não é uma tentativa de merecer amor. Jung chamaria isso de uma união de individualidades. É uma dança de duas almas. Um homem que é atraído por tal mulher é um homem que ele mesmo está no caminho para si mesmo. Ele é atraído por ela não para possuí-la, não para que ela resolva seus problemas ou preencha seu vazio. Ele é atraído por ela para estar ao seu lado. Porque sua integridade, sua autenticidade, sua luz o inspiram a alcançar sua própria integridade. Ela se torna para ele não uma função, mas uma estrela-guia. Olhando para ela, ele aprende a aceitar sua própria sombra. Em sua presença, ele encontra a coragem de ser vulnerável, de ser real. Ela não o salva. Ela cria um espaço no qual ele pode se salvar. Não são mais relacionamentos de dependência. São relacionamentos de liberdade e crescimento mútuo.
A proximidade deles não é uma fuga da solidão, mas uma celebração de duas solidões que decidiram caminhar juntas. Uma mudança fundamental de paradigma ocorre. Ela não faz mais a pergunta: ele me ama? Sou boa o suficiente para ele? Ela mesma se torna a fonte do amor. Ela olha para ele e pergunta: a alma dele ressoa com a minha? Esta união ajuda a ambos a crescer. Ela não procura um homem para preenchê-la. Ela procura alguém com quem possa compartilhar sua plenitude. E essa plenitude, essa autossuficiência, esse brilho calmo de uma personalidade íntegra, é precisamente o magnetismo contra o qual todas as técnicas de sedução e todas as máscaras são impotentes. Não é uma atração de corpo para corpo. É uma atração de alma para alma. E é absoluta. Então, o que tudo isso significa para você, aqui e agora? Significa que é hora de parar. Parar esta corrida interminável e exaustiva pela perfeição. É hora de reconhecer a verdade mais libertadora, aquilo de que você mais se envergonha em si mesma, aquilo que você considera seu principal defeito, seu segredo mais sombrio, é precisamente sua maior força. É o tesouro que você esconde. É o imã mais forte que você tentou em vão substituir por imitações brilhantes. Pare de editar sua alma para aqueles que não sabem ler. Pare de comprimir seu universo infinito a tamanhos convenientes para aqueles que têm medo de altura e profundidade. Sua tarefa não é se tornar mais conveniente. Sua tarefa é se tornar mais você mesma. Mas aqui reside o último e mais importante aviso. O que falamos não é um conjunto de técnicas. Não é uma instrução de como retratar uma megera misteriosa para atrair um homem. Qualquer tentativa de imitar a sombra, de brincar de ser complexa e profunda, será instantaneamente reconhecida por uma alma madura como falsidade. E isso repelirá ainda mais do que a máscara ideal. Porque uma sombra falsa é uma persona ainda mais sofisticada. O caminho não é através do jogo, mas através da integração genuína, muitas vezes dolorosa. Através de um olhar honesto para dentro de si. Através da coragem de admitir: sim, em minha raiva, e dor, e caos. E isso também sou eu. E eu dou a isso o direito de ser. E aqui chegamos ao último e mais profundo segredo deste magnetismo. A alquimia junguiana fala do casamento sagrado, conjunctio. Mas não se trata de um casamento com outra pessoa. Trata-se de um casamento que deve acontecer dentro da própria mulher. É a união de seus princípios masculino e feminino internos. Seu animus, lógica, ação, estrutura, e sua essência feminina, ser, caos, sentimento. Uma mulher que vive apenas em sua energia feminina e caótica é instável. Uma mulher que vive apenas em sua energia masculina e estrutural é rígida e sem vida. Mas uma mulher que casou esses dois princípios dentro de si se torna íntegra. Ela é capaz de sentir e agir, de ser e alcançar. Ela se torna andrógina no sentido mais espiritual da palavra. E é precisamente essa integridade interna, essa união interna, que cria a atração mais poderosa. Um homem vê nela não uma metade procurando a outra, mas um universo inteiro que convida outro universo para uma dança conjunta. É por isso que ela se torna um imã. Não porque ela mostra sua sombra, mas porque ela a integrou em sua luz. Se algo dentro de você ressoou com estas palavras, se você reconheceu essa ânsia surda pelo real, se você sentiu o cansaço de usar uma máscara que se tornou mais pesada que chumbo, então esta mensagem não te encontrou por acaso. Significa que sua alma já está pronta para este caminho. Ela já está batendo por dentro, implorando para ser libertada. Não apague este impulso. Não deixe que o medo habitual te tranque novamente na gaiola de ouro. Se este vídeo te tocou, deixe este conhecimento crescer. Compartilhe com aquela mulher que, você acha, também está cansada de fingir. Dê um like não como uma avaliação, mas como sua voz a favor da autenticidade neste mundo de máscaras. Deixe um comentário se você se reconheceu nesta história. E se inscreva se quiser continuar seguindo este caminho, para o fundo, não para a largura. Aqui não ensinamos técnicas. Tentamos ouvir o sussurro da alma. E a principal conclusão de tudo o que foi dito é simples. Pare de tentar se tornar a mulher dos sonhos dele. Torne-se a mulher dos seus próprios sonhos. Aquela que não tem medo de sua sombra. Aquela que celebrou o casamento sagrado dentro de si. E então ele, aquele que procurava não um sonho, mas a realidade, te reconhecerá entre mil.
Não pelo brilho de sua máscara, mas pela luz de sua alma, brilhando através de todas as suas belas e sagradas rachaduras.